infantil. E eu quero pedir que vocês convidem seus amigos, sua família, para assistir junto com a gente, tá bom? Para começar, nós vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus que abençoe o nosso culto, tá certo? Vamos lá, Bia, fazer a oração? A gente vai cantar uma musiquinha. Eu quero que vocês façam aí junto com a gente, tá certo? Vamos, Bia. Quando eu oro, meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos em oração. Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia na tua presença. Obrigada por todas as crianças e famílias que estão conosco nesse culto infantil. Nos abençoa, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora a gente vai fazer uma brincadeira bem legal, tá certo? Bia vai fazer junto comigo e eu quero que vocês façam aí também, porque vai ser através dessa brincadeira que a gente vai descobrir qual o tema do nosso culto de hoje. Fica prestando atenção e faz aí também. Vai ser assim, ó. Eu vou dizer o nome de um animal e Bia vai ter que imitar esse animal. E vocês imitam aí de casa também, tá certo? Vamos lá? Eu quero ver. O primeiro animal vai ser um sapo. Quero ver Bia imitando um sapo. Muito bem, Bia! Ficou lindo esse sapo, viu? E agora, Bia vai imitar um leão. Quero ver vocês também imitando. Ai, meu Deus, eu tenho medo de leão! Muito bem, Bia. O próximo animal vai ser um galo. Quero ver só o som do galo. Como é que o galo faz? Meu Deus, que galo afinado! Muito bem! E só mais um animal pra gente acabar essa brincadeira e dizer o nome da nossa história de hoje, tá certo? Vamos ver, Bia imitar um gatinho. Quero ver um gatinho. Bem alto o som do gatinho. Como é o som do gatinho? Lambeiro? Muito bem, Bia! Bia arrasou nos animais. E vocês fizeram aí também? Agora eu quero saber de vocês qual é a história da Bíblia que fala sobre muitos animais. Alguém sabe? Sobre um barco bem grande, onde entrou vários animais. Tu sabe, Bia, que história é essa? Da Arca de Noé. Fala bem alto para os amiguinhos ouvirem. Muito bem! O culto de hoje vai ser sobre a história de Noé. E aí, vocês já ouviram a história de Noé? É uma história muito legal e vocês vão ouvir daqui a pouco com a tia Eli Franci, tá bom? Vai ser muito legal. Fica aí, chama seus amigos, não percam porque essa história vai ser incrível. Agora, a gente vai fazer um pedido bem legal para vocês, tá bom? Como é que a gente vai dizer, Bia? O que é que a gente vai pedir para os amiguinhos fazerem agora? E o que mais? E não esqueça do... Já deu like? Show! Muito bem! Eu também vou dar meu like, viu? E agora a gente vai para uma parte muito legal do culto. Agora é a hora do... Louvor! Vamos cantar e adorar o Senhor. Um beijo! Olá, crianças! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nesse momento, eu e Estela vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Então você afaste tudo da sua sala para que você se sinta livre para celebrar a presença do Senhor junto conosco. Amém? Senhor.
Graça e paz a todos. Hoje eu vou fazer a leitura bíblica que se encontra lá em Gênesis capítulo 7, versículo 17 ao 24, que diz assim: O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que haviam na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão, e os seres humanos. Morreu todos os que haviam na terra, tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído. Isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastavam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois que a água começou a baixar. Olá pessoal, a paz do Senhor, eu também quero olhar. Papai do céu, obrigada por mais um dia que o Senhor nos dá. Abençoa nossas famílias, as vivas do mal, acampa teus anjos ao nosso redor. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Hoje o nosso culto infantil vai falar sobre a história de Noé, que é uma história de obediência e amor à palavra de Deus. E por isso a gente vai falar um pouquinho hoje sobre obediência. Por isso nós vamos dar uma palavra, sobre obediência para as famílias e em especial também para a nossa família. Então, irmãos, quando nós nos deparamos com a história de Noé, nós vemos, em primeiro lugar, nós vemos nitidamente a obediência de Noé a Deus. E nós pais, como nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes a nós? Então, fica uma lição para as nossas vidas, que nós precisamos primeiramente ser obedientes ao Senhor. Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, isso reflete dentro do nosso lar, reflete dentro da nossa casa, e os nossos filhos tomam isso como exemplo e passam também a ser grandes servos do Senhor. Então é muito importante, irmãos, nós obedecermos a Deus, sermos fiéis ao Senhor, porque isso, tenha certeza absoluta que o seu filho está te observando, o seu filho vai te imitar e ele vai ser um grande servo do Senhor. A nossa família precisa sim, primeiramente, obedecer a Deus, cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para as nossas famílias. E você, nós somos um agente de Deus na terra. E nós precisamos ser espelhos para outras famílias, para demonstrar o amor de Deus para conosco e para com os nossos filhos, com as nossas esposas. Que Deus abençoe este culto infantil, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Seja exemplo, obedeça a Deus e os seus filhos vão te obedecer. E para finalizar, nós vamos cantar um trecho de uma canção que fala sobre obediência e que Samuel sabe bem direitinho, né, Samuel? Vamos lá? Vamos lá. Quem obedecer, dias felizes vai viver. Quem os pais honrar, Deus vai abençoar. Quem os pais honrar, Deus vai abençoar. Quem os pais honrar, Deus vai abençoar. Deus abençoe. Tchau. Olá, crianças! E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim. No desafio bíblico de hoje, nós teremos uma participação muito especial, isso mesmo. Vamos ter a ajuda de Benjamin para nos ajudar a memorizar o nosso versículo, tá bom? Agora ele vai falar o versículo bem devagar e vocês irão memorizar, certo? Olá, criançada, vamos dizer o versículo. Noé era um homem
época, ele andava com Deus. Gênesis 6, 9. Isso mesmo. Agora nós dois vamos repetir pausadamente e você vai memorizar, tá bom? Vamos lá, Benjamin. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Gênesis 6, 9. Isso aí, crianças. Não esquece de pedir ajuda ao papai e à mamãe para gravar, tá bom? Manda pra gente. Queremos ver a tua participação. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E não esquece de memorizar, tá certo? Tchau! Até a próxima! Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará aos nossos adversários. Salmo 108, 13. Crianças, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um desafio bíblico. Tá na folha 108, 13. Com Deus ao nosso lado venceremos. Ele nos derrotará os nossos inimigos. Amém. Abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Olá! Vamos mais um desafio bíblico. Com Deus conquistaremos a nossa vitória e Ele pisará nossos adversários. Salmos 108, 13. Tchau! Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Salmo 108, 13. Olá, crianças, a paz do Senhor. É um prazer para mim estar aqui novamente com vocês e contar mais uma história da Bíblia que traz aos nossos corações muitas lições, né? Vocês estão vendo que eu estou hoje aqui com um recurso diferente, que é uma caixa. E dentro dessa caixa tem mais uma linda história da Bíblia. A Bíblia, ela traz diversas histórias que nos fazem crescer espiritualmente, que nos ensinam, que trazem esperança aos nossos corações, que fazem com que nós aprendamos ainda mais sobre Deus, sobre tudo que Ele nos ensinou, sobre a fé, sobre coisas maravilhosas e grandiosas, certo? Então, nessa caixa aqui, eu trago mais uma história da Bíblia que eu vou compartilhar com vocês e eu espero que vocês aprendam, assim como eu também aprendi muito estudando essa história e relembrando tudo que Deus fez há muitos e muitos anos atrás. E é o mesmo Deus que continua fazendo por nós hoje. Vamos lá? Então, olha, abrindo a caixa, eu quero primeiro, bem direitinho aqui, tirar o livro que vai nos guiar nessa história, que é um livro que tem histórias maravilhosas, que é a Bíblia. Se você já sabe ler, já é uma criança que sabe ler, você pode ler essa história na Bíblia. A Bíblia, ela tem vários livros e ela é dividida em duas partes, né? O Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, e o Novo Testamento. Essa história que eu vou contar hoje para vocês, ela está registrada na Bíblia no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, no primeiro livro do Velho Testamento, que é o livro de Gênesis, certo? É o primeiro livro que conta a história do começo, da criação. Então, essa história está nesse livro. E se você já sabe ler, você pode acompanhar essa história no livro de Gênesis, ok? Então, olha só, a história que eu vou contar hoje para vocês é a história desse homem aqui. O nome dele era Noé e a primeira vez que ele é mencionado na Bíblia é no livro de Gênesis. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 5, aparece a primeira vez o nome de Noé. Eu vou ler aqui para você. Em Gênesis capítulo 5, no versículo 28 e 29, diz o seguinte, olha. No versículo 28 diz assim: E viveu Lameque, e Lameque era o pai de Noé, o pai de Noé, do nosso personagem da história que nós estamos contando hoje. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé. E olha o que ele disse para o filho. Vocês lembram que no culto anterior o tema do nosso culto foi Filhos, herança do Senhor? O pai de Noé, há muitos e muitos anos atrás, Lameque, ele sabia disso. E ele lançou sobre Noé uma promessa. Olha o que ele disse a respeito de Noé, está registrado na Bíblia.
e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Na época em que Noé nasceu, as coisas não estavam muito boas sobre a face da terra. As pessoas, elas eram más. Elas não tinham bondade no coração, elas não tinham amor ao próximo, elas faziam mal, elas não agradavam a Deus e nem tampouco buscavam agradar ao Senhor. E Noé veio como uma promessa para essa geração, para resgatar esse povo do pecado. E o pai dele, Lameque, já havia profetizado sobre a vida dele que ele os consolaria, porque o Senhor havia amaldiçoado a terra. Então essa é a primeira vez que o nome de Noé é mencionado na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 29. Logo depois, no capítulo 6, Deus conversa com Noé. Você já pensou ouvir a voz audivelmente de Deus, ouvir Deus falando com você? No Velho Testamento a gente vê vários personagens que ouviram audivelmente, ou seja, ouvindo mesmo, escutando, como eu falo com você agora, escutar a voz de Deus falando com ele. E Deus falou com Noé e disse para ele que a terra que ele tinha se arrependido até de ter criado o homem sobre a face da terra, porque a maldade estava sobre eles. Então o que Deus resolveu? Destruir todos os homens, todos os seres viventes sobre a face da terra. Mas ele encontrou bondade no coração de Noé. E por amor a Noé, Deus preservou a sua família. E lá no capítulo 6, ele diz o seguinte sobre Noé, no versículo, ainda no capítulo anterior, capítulo 5, o versículo de 32, diz que Noé era da idade de 500 anos quando ele gerou os seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Já pensou um homem viver 500 anos? É muito tempo, são 5 séculos. E Noé tinha 500 anos. E logo depois, no capítulo 6, quando Deus fala com Noé, não se diz precisamente a idade que ele tinha, mas aí Deus diz que ele iria construir uma arca. Falou com eles: olha, Noé, eu vou destruir o povo que eu criei, toda a face da terra, e eu quero que você construa uma arca, um barco, bem grande, com madeira de gofer. Deus disse o tipo da madeira e disse que ele ia betumar toda a arca. O betume é uma espécie de piche que serviria para vedar todas as brechas para que a água não entrasse. A arca ela tinha mais de um andar, era uma arquitetura muito grande para Noé produzir para a época. E Deus deu para ele toda a direção. Olha só que coisa linda, né? Deus disse o tipo da madeira que ele ia usar, o betume como ia usar, todas as medidas, todas as dimensões da arca, Deus falou para Noé. Então Deus praticamente fez todo o projeto arquitetônico e deu a Noé essa missão junto com seus filhos de construir a arca. E passou muito tempo, a Bíblia não diz precisamente quanto tempo Noé levou para construir a arca. Mas quando ele entrou na arca, Deus quando falou com ele tinha mais de 500 anos. E quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Então a gente imagina, provavelmente que ele tenha demorado no máximo 100 anos quase para construir a arca. Foi muito tempo. E nesse período Noé sofreu muito. Eu acredito que hoje é uma palavra que vocês ouvem muito, que na minha época de criança eu não ouvia tanto, que é o bullying, A pessoa está xingando o outro. E Noé sofreu muito isso, porque as pessoas achavam que ele estava ficando louco. Como era que ele ia construir um barco daquele tamanho na terra seca para um negócio que ainda era prometido acontecer se eles não viam chover, essa chuva que ele dizia que ia acontecer no dilúvio? Então Noé sofreu muito, a sua família, os seus filhos foram muito reprimidos, as pessoas zombavam, riam de Noé, chacoteavam dele, achavam graça do que ele estava fazendo, mas em momento nenhum Noé esmureceu. E essa é a primeira lição que eu trago para você aqui hoje. Noé era um homem bom, justo e temente a Deus. Ele acreditou, ele teve fé. Acima de tudo que aquelas pessoas estavam dizendo, ele cria no Deus que tinha falado com ele. E ele sabia no coração dele que aquilo ia acontecer. Eu acredito que às vezes, como nós somos seres humanos, às vezes a gente se entristeça com alguma coisa. Talvez alguns dias ele tivesse ficado triste, a Bíblia não relata, não menciona, mas ele não deixou que essa tristeza ficasse no seu coração. E creu na promessa de Deus e continuou lá, trabalhando. Eu acredito que esse foi um instrumento que ele usou muito na sua construção. O martelo para pregar, bater lá os pregos na madeira, o serrote para serrar as madeiras. E os filhos de Noé, as suas noras, a sua esposa,
ajudavam também, né? Obviamente os homens com um trabalho mais pesado. E apesar de tudo isso, Noé não esmoreceu. E Deus tinha feito também uma promessa, que Deus tinha falado, na verdade, nessa promessa, que ele ia colocar na arca, iria ele, a mulher dele, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, as esposas dos filhos e uma espécie, um casal de cada espécie de animal. Se a gente for ler essa história de Noé, ela está na Bíblia, nos capítulos, no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 a 9. Então, se depois você quiser ler, ou pedir para a mamãe, para o papai, para alguém que, se você ainda não sabe ler, lê para você essa história, eles vão te contar bem direitinho. Então, quando a gente lê mais detalhadamente, a gente vê que dos animais puros, foram 7 casais. Os animais puros, que eles diziam na época, eram os animais que serviam para sacrifício, como as ovelhas. Para quê? Porque quando Noé saiu da arca, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. E Deus já sabia desse sacrifício e pediu que ele levasse esses animais a mais para que a espécie fosse preservada. Mas como será que Noé colocou esses bichos todinhos dentro da arca? Você já pensou pegar um elefante e sair empurrando para entrar dentro do barco? Isso não aconteceu. Deus deu ordem aos animais. Quando chegou a hora que a arca estava pronta, Deus começou a falar aos bichos para eles entrarem, deu ordem a eles para que eles fossem para a arca. E olha só, na arca o que tinha? Os animais de grande porte. Que bichinho é esse aqui? A girafa. Então, com certeza, ó, tinha um casal de girafas que são animais enormes, muito grandes. Já imaginou o casal de girafas correndo sobre a ordem de Deus para entrar dentro da arca? Então, a girafa, o elefante, que também é um animal de grande porte, que foi um casal, certo? E os animais que são de pequeno porte, não são tão grandes. Com certeza, ó, um cachorrinho, que não é o cachorro doméstico que a gente conhece hoje, mas um cachorro que fosse mais selvagem, né, para a época. Tinha também um casal, os coelhos, as lebres, que são animais que saltitam, também tinha na arca. Esse aqui, ó, a ovelhinha, que eram os animais que serviam para sacrifício, também tinha na arca. Outro animal que não é de pequeno porte, os ursos. Já imaginou 2 ursos entrando? E fora esses animais, a gente tem 5 grupos de animais, né? O estudo dos animais dividem, né? Que são os anfíbios, os répteis, os peixes, os mamíferos e as aves. Desses, só quem não entrou na arca foram os peixes, porque já tinha água, então não tinha para que eles entrarem, né? Eles ficaram no mar mesmo, na água. E alguns mamíferos, como as baleias que vivem na água, também não precisaram entrar na arca. Os répteis, como as tartarugas, no caso os jabutis, a tartaruga marinha não, porque ela vive no mar. Mas os jabutis, os cágados também, certo? Eu trouxe 2 tartaruguinhas aqui, ó, com certeza elas também entraram. As aves, como os pintinhos, as galinhas também entraram. É tanto que depois Noé precisa de 2 aves, do corvo e das pombas, para saber se a terra realmente já secou. Então esses bichos e vários outros entraram na arca. E Noé passou muito tempo dentro da arca. O dilúvio, quando ele entrou na arca, a Bíblia diz que veio um anjo, fechou a porta da arca por fora, para que Noé, na hora que visse o povo desesperado, não tentasse abrir, né, no intuito de salvar alguém. E ele passou ainda 7 dias com a sua família dentro da arca, sem chover. Ficaram lá presos. Aí é que eu acho que o povo zombava mesmo dele. Você já pensou? Você está preso no barco 7 dias, não choveu nada. E aí eu acho que o povo ria, né? Zombava de Noé, continuava com as suas festas, com tudo que eles faziam. Só que depois do 7º dia começou a chover. E foi muita chuva. E chovia, chovia, chovia. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Foi mais de um mês chovendo. A terra ficou parecendo um grande mar. Até o cume das montanhas foram cobertos. Então foi muita água, né? E depois de 40 dias a arca ficou realmente navegando como um barco. E Noé passou vários dias ali. A Bíblia diz que o dilúvio, né, as chuvas depois, fala de 150 dias. Mas se a gente for ver direitinho, depois no capítulo 8, a Bíblia diz que Noé entrou no ano 600 e ele saiu depois do ano 601, no 27º dia do 2º mês, se não me engano. Então foram, pelo calendário da Bíblia, que é um calendário lunar, né, o nosso é solar, foram 300 e quase 370 dias, se não me engano, dentro da arca. Mais de um ano, minha gente, é muito tempo. Com o cheiro dos animais. Eu acredito que vocês já tenham ido na Bica, né, no jardim zoológico.
E lá é um espaço aberto. Quando a gente entra, às vezes, quando chove, fica um cheiro um pouco desagradável, né? Das fezes, dos animais, do xixi. Imagina dentro de um barco. O cheiro que não devia estar dos animais, mas eu acredito que até disso Deus poupou. Deus mandou que eles levassem alimento e eles levaram para os animais, eles davam comida para todo mundo. E foi mais de um ano. Até que Noé soltasse primeiro um corvo, que foi e voltou porque ainda estava água cheia, e depois uma pomba, que também voltou. Depois de 7 dias ele solta novamente uma pomba, ela vem com o raminho de oliveira, isso indica que as águas já tinham baixado. E depois outra pomba que não voltou mais. Aí ele sabia que era o tempo de sair da arca. Ela parou perto do monte, no Monte Ararat, na verdade, e ali Noé saiu, abriu a porta da arca, saiu com a sua família, com os animais, fez um altar em sacrifício e gratidão a Deus. E Deus fez com Noé uma aliança que nós vemos até hoje, que é o arco-íris. Toda vez que chove, às vezes a gente vê, né? Nem todas as vezes, mas às vezes a gente vê o arco-íris. E eu quero que você, toda vez que vê o arco-íris, lembre da promessa que Deus fez a Noé, que nunca mais destruiria a terra com água. E Deus preservou a geração de Noé, que voltou a povoar a terra de forma diferente, não mais com aquela maldade, porque Noé era um homem bom, justo e temente a Deus. Então, eu quero que você tire 3 lições importantes dessa história. A primeira, seja uma criança boa e justa com os outros. Em tudo que você procurar fazer, use a bondade do Senhor. Olhe as pessoas com o olhar de Jesus. Jesus é bom em todo o tempo, né? Então vamos ter essa bondade nos nossos corações. Seja justo, procure sempre falar verdades. Eu acho que justiça, sinceridade e honestidade são sinônimos. Então procure usar sempre de sinceridade e de honestidade com as pessoas. Outra característica, né, outra lição que eu vejo que a história de Noé traz pra gente ande com Deus como Noé andou. Desde pequenininho, quando seu pai fez aquela promessa lá, dizendo que ele consolaria o povo, ele era pequeno, bebê. Então, mesmo sendo criança, ande com Deus. Coloque Jesus em tudo na sua vida em primeiro lugar. Porque as demais coisas, o Senhor cuidará de você, Ele não vai te deixar faltar nada. E terceiro, e a mais importante de todas as lições, obedeça como Noé. Noé, ele foi obediente a Deus. Por isso que Deus não permitiu que nada de mal nem acontecesse a ele, nem aos seus filhos, nem às suas noras. Olha só, Deus preservou até as noras que não eram familiares próximas de Noé, por amor a ele, porque ele era obediente ao Senhor. Então a principal lição dessa história, que essa história deixou para mim, eu acredito que para você, criança, obedeça a Deus. E essa obediência a Deus, ela se estende ao seu pai, à sua mãe. Quando papai e mamãe disserem, olha, não vá fazer isso, e às vezes você fica na curiosidade de descobrir ou subir alguma coisa e vai, desobedece a papai e a mamãe, e a consequência com certeza não é boa. Então obedeça. A obediência é um princípio do temor ao Senhor. Obedeça como Noé, seja como Noé, um homem bom, uma menina, uma criança boa, justa e temente ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e que faça você aprender cada vez mais sobre as grandiosas histórias da Bíblia e as lições que elas nos trazem. Tchau e até a próxima! Olá, turminha alegre do Senhor! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa atividade de hoje? Hoje iremos usar as figuras geométricas. E será que nas figuras geométricas nós conseguimos fazer algum animal com elas? Vamos descobrir juntos, né? Vou passar primeiro os materiais necessários para essa atividade. Iremos precisar de uma folha de A4. Vamos precisar também de uma régua, canetinhas, um estilete. Nessa parte vocês chamam o responsável para ajudar vocês a cortar, tá bom? Porque isso aqui pode cortar a mãozinha de vocês. Uma tesoura, um tubo de cola e algo que tenha uma circunferência para a gente fazer o molde. Primeiro passo, iremos fazer.
Iremos pegar o nosso molde, pode ser um copo, uma vasilha da mamãe, que seja redonda, certo? E iremos colocar em cima da folha. Vamos pegar a canetinha e vamos tirar o molde disso aqui. E vai ficar assim. Agora iremos fazer outra circunferência, que será o nosso quadrado. Esse quadrado vai ter 11 centímetros de cada lado, né? Um quadrado. Certo? Aí o que é que a tia vai fazer aqui? A tia vai recortar e recortar. E quando nós recortarmos, irá ficar um círculo, que é a primeira figura geométrica. Essa figurinha aqui, a gente vai dobrá-la no meio e vai ficar parecendo uma lua, um pastel. E quando a tia cortar o quadrado, a tia colocou aqui na cor rosa, tá? Mas vocês podem escolher a cor da folha que vocês querem. E o que é que nós vamos fazer agora? Sim, iremos precisar também de um pedacinho de papel verde, na cor verde, tá? Tem que ser verde. E a outra figura geométrica será um mini triângulo. Dá para vocês verem aí? Um mini triângulo. Vamos reservar isso. Nesse círculo que nós já dividimos ao meio, que formou uma meia lua, nós iremos fazer aqui, ó, nessa parte aqui, um pequeno retângulo. A tia vai fazer e vai mostrar para vocês. Um retângulo bem fininho, que irá ficar nessa fórmula. Dessa forma aqui, tá bom? O que é que nós vamos fazer? Nessa parte aqui, nós iremos pegar o estilete e vamos cortar. Cortou, cortou. A tia já adiantou o processo para vocês e vai ficar dessa maneira aqui, tá bom? Reserva, deixa aqui do lado. Agora, o quadrado que a tia fez de outra cor, agora a tia vai fazer um leque. Vai ficar assim. Olha só, um leque, ó, um mini leque, não é? E aqui, o que é que nós iremos fazer? Nas extremidades, nós iremos arredondar. Ó, arredondou as pontinhas, certo? E agora, tia, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos deixar isso aqui do lado, iremos pegar aquele que estava reservado e vamos fazer um olhinho. Olha só como ficou. Ficou bonito? O olhinho já está formando uma árvore. E a gente vai já descobrir qual é. Agora, vocês lembram aquele cortinho aqui que a tia fez no meio, que disse que tem que pedir ajuda do responsável? Vamos colocar esse leque
aqui dentro. Vou passar de um lado para o outro, achando o meio e abrindo as asinhas que vai formar, tá bom? E agora está aparecendo uma ave, né? Agora vamos fazer o restante das coisas, tá? Aqui tá faltando o bico da ave. E esse bico é aquele mini triângulo. Vocês lembram que a tia mostrou? Vamos colar a sacola só de um lado, tá? Só do lado rosa. Que a minha ave aqui vai ser rosa. E vamos colar bem perto aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, não colamos nas duas partes, tá? Só colamos num lado da folha, o outro a gente não cola. Ficou assim. Agora a tia vai reservar. E lembra daquela folhinha verde, aquele pedacinho de papel verde que a tia pediu? Vamos dobrá-lo no meio e vamos fazer o que, tia, com isso? Vamos fazer uma mini folhinha. Vamos abrir e formou uma mini folhinha. Tá dando pra ver? Uma mini folhinha. E o que que a tia vai fazer com essa mini folhinha? Vamos descobrir juntos. Vou passar a cola e vou colar essa mini folhinha no bico. No bico do passarinho. Deu pra ver? Deu pra vocês verem a mini folhinha? Eu quero dizer pra vocês que se vocês quiserem fazer essa atividade, que para nós será uma alegria receber essa atividade de vocês, porque são coisas simples que nós temos em casa: folha de A4, canetinha, estilete, tesoura e as outras coisas, né? Então, se eu desafio você que é essa turminha aí, ó, do bem, que faz parte do exército do Senhor, confeccionar essa avezinha aqui, marca lá Cibe Cabedelo e nós iremos ter o maior prazer de postá-lo. Essa foi a atividade de hoje. A tia desde já agradece a atenção de cada um de vocês e peço cada dia ao Senhor que Deus continue abençoando os coraçõezinhos de vocês, enchendo de amor, e que um dia vocês iam ser instrumento de Deus, usado por Ele para fazer o bem e proclamar o grande evangelho do Senhor a todas as nações. Tchau! Continua conosco. Até a próxima, tá? Beijo! Parabéns, pastores. Que Deus abençoe vossas vidas. Que o Senhor derrame muita graça sobre vocês. Um abraço. Feliz dia do pastor João, pastor Carlos e pastor Carneiro e pastor Paulo, feliz dia do pastor. E obrigado por lembrar a gente essas coisas, botar essa palavra no nosso coração. Ele é muito importante para essas coisas. Para ensinar, né? Para ensinar, é muito importante. Ensinar as coisas da Bíblia. E pregar uma palavra no nosso coração também. Prega. Certo, é o que você tem a dizer ao pastor, pelo dia do pastor, os pastores da nossa igreja. Eles são muito legais, sabe? São muito legais por lembrar a gente
essas coisas que eu falei. Papai do céu, abençoe os pastores em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês são uma bênção. Parabéns, o Dia dos Pastores. Parabéns, pastores. A paz do Senhor, criançada e toda a família. Hoje eu vim aqui para parabenizar todos os pastores e nossos pastores, né? Pastor Calão, Pastor Paulo e Pastor João. Que eles continuem sendo a pessoa que eles são, que ajudam, pregam a palavra do Senhor, nos ensinam mais e a cada dia mais eles evoluem na palavra, né? Graça e paz a todos. Eu quero parabenizar o pastor por esse dia. Eu quero deixar um versículo aqui que se encontra em Hebreus 13:7, que diz assim: Lembrai-vos do vosso pastor, que vos falarão a palavra de Deus, a fé das quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Agora eu vou deixar aqui com Júlia. O Senhor foi escolhido para ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Que Deus continue a te abençoar e a proteger a sua vida e o seu ministério. Parabéns pelo seu dia. Graça e paz. Irei deixar aqui um versículo em homenagem ao Dia dos Pastores, que se encontra em 2 Crônicas 15:7, que diz assim: Mas sedes fortes e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém? Que vocês continuem firmes, perseverando, que a obra que vocês fazem para o Senhor será recompensado com chuvas de bênção na vida de vocês, na vida da família de vocês. Amém? Agora eu vou perguntar a Benjamin. Benjamin, o que é uma figura de um pastor para você? É um homem de Deus, é um amigo, é um pai, é um conselheiro e é um exemplo de homem de Deus. Amém. Olá, amada igreja, e aqui vai a mensagem do Dia do Pastor, que se encontra em Números 6, do 24 ao 26, que diz: Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê paz. Que o Senhor abençoe todos vocês, pastores da Segunda Igreja Batista, que vocês são muito acolhedores com minha família, e não só com a minha família, assim também como outras famílias da igreja. Um abraço para todos vocês. Queremos dar parabéns para os nossos pastores: Pastor João, Pastor Paulo, Pastor Carlos. Pastor são nosso segundo pai, lê a Bíblia pra gente,
ora, fique no meio da gente, ora para todos ficarem bem. E os pastores são tudo pra gente, tudo. Tchau, feliz dos pastores. Pai do Senhor, irmãos, quero desejar um feliz dia do pastor aos pastores da Silva e Cabedelo. Em especial ao meu vovô, que eu amo muito, que é o meu amor e o meu pastor. Um beijo a todos. Deus abençoe. A paz do Senhor, crianças! Estamos chegando ao final de mais um culto. Espero que tenham gostado. Muito legal, né? Você gostou, Diogo? Muito. Que bom! E o que devemos fazer? Obedecer sempre. Amém! Que possamos seguir sempre o exemplo de Noé. Tá bem? Amém? Agradecemos a todos que curtiram, comentaram e compartilharam o nosso culto. Esperamos vocês na próxima, tá? E antes de terminar, vamos orar com o Diogo. Papai do céu, muito obrigado por nós, abençoe mais um curso de minha Pai. Abençoe a todos que estão assistindo. Abençoe a todos, Pai, na minha mente. Amém. Tchau. Até a próxima. Tchau.